Boa noite. Quero primeiro informar vocês que eu estou fazendo aqui uma experiência inédita na FES. Essa palestra sendo transmitida ao vivo, através de um Hangout, está incorporado dentro do Facebook. É uma experiência, estou vendo aqui, que realmente está ao vivo, no link, através de um aplicativo dentro do Facebook. Então, nós estamos aqui para inovar. Então, primeiro, boa noite a todos. O nosso tema de hoje, neutralidade da rede, consumidor, empreendedorismo. Só um minutinho que está dando retorno aqui para mim. Então, está dando, interagindo com a internet, está dando retorno. Só diminuir isso. Quero informar vocês que eu estou fazendo aqui uma experiência inédita na FES. Essa palestra. Muito bem. Então, meu nome, Jorge Tardan, sou professor dessa instituição desde 2001. Na verdade, eu peguei aqui a primeira turma e sigo até hoje. Como é que funcionou isso? Eu comecei lá com Civil 1 e fui subindo. Civil 2, Civil 3, evidentemente que limitado à área que me interessa, parte das obrigações, contratos, responsabilidade civil. E hoje eu fico sempre no 9º ou 10º período, com a matéria consumidor e responsabilidade civil. O tema dessa palestra, neutralidade da rede, né, é um dos, vamos dizer assim, das várias implicações do chamado Marco Civil da Internet. E o tema consumidor, evidentemente que nós, que navegamos na rede, somos consumidores. Né? Empreendedor, por que eu coloquei essa palavra empreendedor? Porque numa cidade como a cidade de Teresópolis, que há 30 anos vem sofrendo um certo esvaziamento econômico, um ambiente as pessoas empreenderem, porque nesse ambiente você não tem limite territorial. Portanto, aquilo que nós aprendemos no direito, né, de uma forma muito, vamos dizer assim, marcante, que é o princípio do territorialismo, ou seja, a lei se aplica a um determinado limite territorial. Nesse ambiente de internet, a gente não tem efetivamente uma demarcação, um limite territorial. Né? Porque quando você está navegando na rede, não tem nada te avisando, olha, você acabou de sair de Teresópolis, está entrando em Friburgo, ou está passando por Guapimirim, ou saiu do Brasil, voltou para o Brasil. Não tem. Né? Nós estamos num ambiente global. Então, mas eu não posso dizer que o Marco Civil da Internet seja uma lei que disciplina a internet no mundo. Nós, e aí sim, nós, eu estou falando do Brasil, nós inovamos, nós ousamos, porque nós, Brasil, nós somos o primeiro país a regulamentar de uma forma, vamos dizer assim, muito ampla a internet. Então, nós estamos inovando. E, evidentemente, que a lei não é perfeita, mas a lei é um tremendo avanço. Para que a gente possa, primeiro, do que nós estamos falando? É possível que muitos aqui não saibam exatamente o que é neutralidade da rede. Vamos tentar entender, primeiro, o que é isso? Por que se fala de neutralidade da rede e as implicações disso? Então, imagina o seguinte, a malha rodoviária do nosso país, né? Ruas, vielas, viadutos, túneis, né? Nós temos uma malha, uma rede. Nessa rede, né, de ruas, estradas e vielas, você tem diferenças de tratamento.
Imagina, por exemplo, uma Avenida Brasil. Na Avenida Brasil, você tem a faixa exclusiva lá para ônibus e táxis, que fogem do engarrafamento. Os outros ficam engarrafados. Imagina o túnel, para quem conhece o Rio de Janeiro, o túnel Rebouças. O caminhão não pode passar por ali, em hora nenhuma. Imagina agora a ponte de Rio-Niterói. O caminhão pode passar na ponte de Rio-Niterói, mas não é a qualquer hora, tem hora específica para passar. Então, tem o seguinte, nesse ambiente, eu estou fazendo aqui a comparação com a rede de estradas e rodovias, a gente consegue enxergar que em alguns lugares só dá para entrar com carro 4x4, em outros lugares só de moto, em outros lugares só de bicicleta. São veículos. Em outro lugar, enfim, só com um determinado pagamento, pedágio. Então nós temos uma porção de diferenciações na malha de locomoção de veículos. Então você consegue imaginar isso. Então agora imagina a rede de telecomunicações. Como você consegue falar? Então, inicialmente nós tínhamos uma rede de fios. Então, esses fios ligavam os países, esses cabos ligavam os países, as cidades, enfim, as vilas. Estando ligado a tua cidade, a tua casa, a essa rede, não existia e não existe diferença de tratamento. Ou seja, se você tem o cabo chegando, não significa dizer que você tenha naquele cabo, que é uma rede, um tratamento diferenciado. Ou seja, todos os veículos possíveis, na verdade, inicialmente a concepção era dados, voz, comutação. A comutação eletrônica de voz não sofria nenhum tipo de diferenciação. Se você tem um telefone, em Teresópolis, o rico, o pobre ou o orelhão, todos vão trafegar, ou seja, a informação, voz, na comutação desse dado, não sofria nenhum tipo de, não sofria e não sofre nenhum tipo de tratamento diferenciado. Ou seja, na rede de telecomunicações não existe pedágio. Não existe diferenciação de tratamento. Se a ligação é curta, se a voz é grossa, se a voz é feminina. Veja que na malha de ruas e estradas há tratamento. O ônibus tem um tratamento diferente do tratamento que tem uma moto. Então, são veículos. Na rede de telecomunicação não existe tratamento diferenciado. Ok, mas aí nós estamos num momento ainda que não tínhamos internet. Então, a voz chegava na ponta, ou seja, no seu aparelho telefônico, sem tratamento diferenciado. Tudo bem, você até poderia ter eu posso ligar estando a informação na rede, como a informação entrou na rede, ela não pode sofrer nenhum tipo de tratamento. Isso é telecomunicação. Então nós usávamos essa rede para falar. Sobre essa rede, foi montado o que nós conhecemos hoje como internet. E internet, muito embora haja um trânsito, um transporte de informação, circula nesta rede de telecomunicação, porque a rede já existia no mundo. Então, a informação, pacote de dados, porque a internet é pacote de dados, começou a trafegar sobre a rede de telecomunicações. Então você imagina o seguinte, já tínhamos uma rede de telecomunicação no mundo, há muitos anos. Sobre essa rede, a tecnologia avançou, a ciência avançou, e começamos a usar essa rede para tráfego de dados que podem ser reconhecidos
de várias maneiras na ponta, ou seja, pode ser voz, pode ser vídeo, pode ser texto, enfim, uma porção de formas, de dados que trafegam por essa rede de telecomunicação. E isso recebeu, então, o mesmo tratamento que a gente já dava para falar com as pessoas, via comutação, né? Eu falo nessa ponta, a outra ponta decodifica e nós tínhamos, então, a informação, sem nenhum tipo de tratamento diferenciado. Ok. A internet, então, avançou sobre essa rede de telecomunicação, recebendo o mesmo dado, ou o mesmo tratamento que recebia o trânsito de voz. E assim, nós vimos a internet crescer, e cresceu estrondosamente. A ponto hoje de você ter um Facebook que comporta, tem mais pessoas usando o Facebook do que gente na China. A quantidade de usuários do Facebook hoje ultrapassou a quantidade da população da China. E tende a crescer, continua crescendo. Mas o Facebook, ele surgiu numa universidade. Nós estamos aqui numa universidade. Dois estudantes lá, o Mark Zuckerberg e o Severin, que, aliás, um do Rio de Janeiro, né, o sócio do Zuckerberg era do Rio de Janeiro, que foi morar lá nos Estados Unidos. Esses dois inovaram, criaram alguma coisa interessante que, evidentemente, eles não tinham a menor ideia, né, não dimensionavam, não tinham condições de projetar que o Facebook seria o que é hoje. Mas inovaram, cresceram, e assim surgiram vários outros sites, aplicativos, por exemplo, Netflix, a possibilidade de você ter na sua casa uma TV ou uma locadora, porque já não tem mais sentido você usar locadora, aquela locadora física. O seu Netflix oferece tudo isso, você faz uma assinatura e você vê o vídeo que você quer sem ter que ir buscar na locadora. Então, essa informação trafega, vamos dizer assim, por essa rede. Só que, com esse crescimento estrondoso da rede, né, da internet, as empresas que cresceram muito, Netflix, Google, Facebook e outros grandes, começaram a meio que exigir um tratamento diferenciado na velocidade em que os seus dados trafegam por essa rede. Ou seja, começaram a imaginar alguma coisa mais ou menos Avenida Brasil. Ah, eu sou especial porque eu sou o Facebook ou Netflix, eu quero andar pela via expressa, com mais velocidade do que os outros. Ou seja, eu não quero ficar no engarrafamento. Se a rede está muito demandada, eu quero andar com a minha informação mais rápido, porque afinal de contas as pessoas me querem, eu sou grande, eu sou importante. Isso virou um debate, uma demanda, uma discussão internacional. E continua. E nós, o nosso país, que na verdade é um país em que as pessoas usam significativamente a internet, não temos ainda um número ideal ou que seria justo com a nossa quantidade de população. Nós somos 200 milhões, estou arredondando esse número, e nós temos alguma coisa hoje em torno de 80 milhões. Mas, de qualquer forma, muita gente usando a rede e muito tempo conectado na rede. Então, nós entramos nessa discussão. E aí, num dado momento, vocês, naturalmente, repararam que a televisão, né, os veículos de comunicação, notadamente a televisão, porque a informação hoje chega mais rápido através da televisão, o jornal é só no dia seguinte, vocês viram que um determinado sujeito denunciou, usando esta rede, capturando dados, e, enfim, colhendo dados nessa rede com
N possibilidades de tecnologia e conseguiu demonstrar que os Estados Unidos da América estavam bisbilhotando diversos países, inclusive aliados. E nós, o nosso país foi bisbilhotado. Petrobras, a Presidência da República, enfim, vários órgãos de governo foram bisbilhotados, ou seja, o governo norte-americano conseguia capturar, colher as nossas informações, portanto, conhecer, né, os nossos dados, as nossas informações, e muitas delas sigilosas, ou deveriam ser sigilosas. Mas isso não foi só com o Brasil. A Alemanha, por exemplo, que é um país rico, a Alemanha também foi bisbilhotada, e a Alemanha também é parceira dos Estados Unidos. O Brasil também é parceiro dos Estados Unidos. Nós nunca fomos inimigos dos Estados Unidos. E fomos bisbilhotados. Claro que isso incomodou tremendamente. Claro que isso afronta, aqui a maioria esmagadora estuda direito, e isso afronta a nossa chamada soberania. Já estava em curso, né, a discussão, né, do chamado Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet é apelido da lei que cria regras, né, para a internet. Não é só para a neutralidade da rede. O nosso tema aqui é neutralidade da rede. O Marco Civil vai muito além dessa questão. Mas então essa questão do Marco Civil da Internet, ou seja, as questões inerentes à internet estavam em discussão no Brasil e nós fomos bisbilhotados. Isso, não tenho dúvidas, fez com que os nossos legisladores, o nosso governo, acelerasse a necessidade, ou fez com que o trâmite desta lei ganhasse um impulso. E nós conseguimos aprovar, então, o chamado Marco Civil da Internet. Mas a gente vai falar aqui de neutralidade da rede. Eu quero e gostaria que vocês tentassem compreender um pouquinho o momento que nós estamos vivendo. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, para sair um pouquinho da questão Marco Civil, para a gente pensar em que contexto nós estamos hoje, né, em que mundo nós estamos. E a universidade é sempre o melhor lugar para a gente fazer os nossos ensaios, fazer as nossas reflexões. O Brasil sediou a Copa do Mundo. E eu não preciso dizer para ninguém o quanto foi difícil sediar essa Copa do Mundo aqui. No ano passado, 2013, junho, julho, nós vimos que o povo foi para a rua. Dentre diversos temas, um bordão muito comum em todos os protestos do Brasil afora: não teremos Copa. Não vai ter Copa. Esse era o grito. Não vai ter Copa, em tudo que é lugar. Mas eu notei também que em vários protestos, na verdade, eu percebi que apareceu com mais intensidade, mais do que não vai ter Copa, apareceu uma coisa muito comum: não representa. Não representa. Em todos os protestos tinha lá alguma coisa: não representa. E aí a gente tem que parar e pensar. Nós estamos aqui na universidade, já passou um ano daqueles protestos. Quando alguns jovens estavam lá, naquele primeiro momento, daquela explosão de, vamos dizer assim, insatisfação, quando alguns jovens quebraram bancos, vitrines e depredaram, será que a mensagem não era também: olha, esse banco, essa empresa de ônibus, enfim, não me representa? Então, eu, Tardan, cheguei à conclusão de que aquele grito era: não tenho representante. Não tem representante político, não tem representante empresarial, e acho eu também, não tenho representante na universidade. Ou seja, o professor não representa também. Não tem representante no judiciário. Então, para mim, aquilo foi um grito generalizado. Nada me representa. Eu estou insatisfeito com tudo e com todos.
foi uma declaração de insatisfação generalizada. Eu não acredito, não confio no professor, na instituição de ensino, no judiciário, na OAB, no banco, no governo, seja federal, municipal, estadual, deputado, centro. Não confio. Esse não confio não me representa. Não é isso que eu quero do mundo. Foi uma explosão de insatisfação. Agora, não ficou declarado qual é o mundo que queremos. Porque não surgiu nenhum líder ali dizendo assim, é para lá que vamos. Então, houve a explosão sem que houvesse uma liderança que fosse capaz de identificar qual é o caminho. Tá bom. Isso foi capturado politicamente, tanto pela direita quanto para a esquerda, capturado para tentar tirar proveito daquele protesto, o que acabou com o movimento. Porque quando um partido de extrema esquerda ou de extrema direita captura aquilo que não é legítimo, aí nós vimos que começou, enfim, bandeira aparecer no meio do movimento, e aí tentaram politizar. Mas no primeiro momento era uma declaração de satisfação da população, independentemente de partido. Aliás, as pessoas não queriam nem saber de partido nenhum mesmo. Ok, isso aconteceu e foi uma sinalização muito forte para todo mundo, para o mundo inclusive, isso repercutiu no mundo todo. Mesmo assim, avançamos e realizamos aqui a Copa do Mundo. E aí eu quero que vocês parem e pensem o que aconteceu na Copa do Mundo. Porque quando a gente vai falar aqui de marco civil da internet, a gente vai falar de inovação, de renovação, de empreendedorismo, de consumidor, de N possibilidades. Então, chegou a Copa do Mundo. Aconteceu a Copa do Mundo. Dizia que não ia acontecer. E aconteceu, cá para nós. O Brasil não fez feio em sediar a Copa do Mundo. O que fez feio foi a nossa seleção. Porque os gringos que estiveram aqui, eu moro em Copacabana, os gringos ficaram maravilhados. Os gringos não saíram criticando o Brasil. Quem fez muito feio foi a nossa seleção. Ok, mas vamos considerar um país para observar o seguinte, o quanto eles estão usando informação. Nós estamos na era da informação. E o país que eu vou usar como referência para a gente compreender o nosso tempo é exatamente a Alemanha. A Alemanha foi o país que usou metadados para participar da competição e já tinha um projeto de ganhar a Copa. Ok, nós tínhamos só um desejo, eles tinham um projeto. Chegaram no Brasil por onde? Os alemães chegaram no Brasil via Bahia. A pergunta é, os portugueses, quando descobriram o Brasil, chegaram no Brasil por onde? Os alemães reproduziram isso, Bahia. Qual foi o sujeito que descobriu o Brasil? Cabral. Os alemães ficaram onde? Cabral. Veja o seguinte, pegaram aquelas informações ali, conquistaram os índios. Os portugueses não fizeram isso, deram espelho, álcool, conquistaram os índios. Os alemães fizeram a mesma coisa, conquistaram aquela comunidade ali. E cá para nós, os alemães que têm fama de antipáticos foram simpáticos muito além da conta, foram muito simpáticos. Conquistaram todo mundo daquela região ali. Ajudaram a limpar, brincaram, dançaram, fizeram de tudo, se envolveram efetivamente com a comunidade. Mas, na hora de fazer o treinamento, eu duvido que algum repórter foi capaz de transmitir o que eles estavam fazendo em campo. Na hora de conquistar, na hora de agradar, eles faziam. Mas na hora do treinamento, ninguém via o que os alemães estavam fazendo lá na hora do treinamento. Diferentemente da seleção brasileira aqui em Teresópolis, desculpa, uma bagunça.
sujeito invadia o campo, pulava, subia na tela, na grade, fazia qualquer coisa. Abria para entrevistar, pô, jogador fazia selfie, era o diabo a quatro, uma bagunça. A seleção brasileira em Teresópolis. Ok. Os alemães derrotaram Portugal. Ok. A gente ficou olhando e não sabia que chegaria a nossa vez. Mas veja o seguinte, derrotaram Portugal. Portugal foi o país que nos colonizou. E derrotou. Foi uma derrota significativa. Ok. Avançaram. E aí foram jogar com o Brasil. Qual foi a camisa que a Alemanha escolheu para jogar com o Brasil? E o Flamengo ganhou de 7-1. De 7-1 porque tirou o pé. Porque poderia tranquilamente passar de 10. Foi visível que a Alemanha tirou o pé. Para, chega. Tá bom. Ok. Humilhação, ultraje, vergonha mundial. O país pentacampeão sediando ser derrotado daquela forma. Que vergonha. Mas os alemães estavam determinados e tinham um projeto. Eu moro em Copacabana, como eu disse. Sabe o que eu vi? Então, logo depois, a Argentina foi para a final. E a final, então, seria disputada com a Argentina. A Alemanha e a Argentina no Maracanã. Eu vi, não foi um nem dois, vários alemães andando no cartaz em Copacabana dizendo o seguinte: não deixaremos, claro, estava escrito em inglês, não deixaremos eles ganharem na casa de vocês. Eles estavam dizendo de quem? Dos argentinos. Não deixaremos eles ganhar na casa de vocês. E continuavam usando camisa do Flamengo. Muitos com camisa do Brasil. Diferente, muitos com camisa do Brasil, do Flamengo e do Brasil. E o brasileiro tinha já dispensado a sua camisa. Os alemães botaram a camisa do Brasil. Muitos botaram a camisa do Brasil. Ok. Chegou a hora do jogo com a Argentina. O Brasil torceu para quem? Pô, mas um país que nos derrotou, nos humilhou por 7-1 e a gente na final torceu para eles. Vocês acham que isso não fazia parte de um plano? Você acha que isso foi assim? Isso foi diferentemente. A seleção era qualquer coisa, não tinha plano, não tinha projeto, cada um por si. Ah, eu sou o melhor, uma competição interna, sem grupo. Futebol era grupo, sem conjunto, a Alemanha era um conjunto, cada um por si, Deus por todos, e sem nada, sem direção, sem comando, sem liderança, sem bagunça, sem projeto. Deu no que deu. Ok. Alemanha, campeã do mundo. Só que vamos para a parte que interessa agora. A vida prossegue. Quando eu digo a vida prossegue, os interesses, os negócios, a economia. Uma semana depois, o Brasil de novo sediando. Agora alguma coisa importante para mudar ou não o mundo. Mas ousada, uma coisa ousada, inovadora, nunca visto antes. Um novo banco. Um novo banco de um grupo novo. Não é de um bloco novo, de um grupo novo. Mas de um grupo de países. Do que eu estou falando? BRICS. Bom, pode ser que alguns não saibam o que é BRICS, mas imagino que a maioria saiba. BRICS significa os países que estão crescendo, inovando, apontando para uma outra realidade do mundo. BRICS significa Brasil, Rússia, Índia, China. Botaram mais um aqui, África do Sul. Mas ficou, então, a sigla assim, Brasil, Rússia, Índia, China. Só que dá para ir ao contrário. Qual é o país mais importante do ponto de vista populacional e econômico deste bloco? Inequivocamente é a China. O segundo em número de população é a Índia. Mas a Rússia já foi um império.
A Rússia é muito populosa e a Rússia também é muito extensa. Vejo que todos esses países são muito populosos e muito extensos em território. Todos. Brasil. Aí quando a gente bota a África do Sul, tudo bem, a África do Sul não é um país tão grande assim, mas é o Ocidente. Rússia, Índia, China estão no Oriente. Do lado de cá, então, tem o Brasil e a África do Sul. Ok, então, e esse grupo se organizando, porque os grupos então organizados eram o Mercosul, o NAFTA, o Bloco União Europeia, da União Soviética, ou da Ásia, ou da Oceania, enfim, blocos regionais. Esse bloco não, esse bloco agora mistura Oriente com Ocidente, e, enfim, é pela posição, não é pelo espaço que ocupa geográfico. Ok, então, nessa reunião desses países, para formar um banco do grupo, para, enfim, não precisamos mais de chancela da Europa, dos Estados Unidos, nós vamos fazer o nosso banco. Na reunião, que foi uma semana depois da Copa do Mundo, decidiram que quem sediaria o banco, a sede desse banco, na China. E não daria para ser diferente, não poderia ser diferente. Afinal de contas, a China é o carro-chefe do mundo hoje, né? Então, decidiu, a sede do banco será na China. Quem vai presidir o banco? Decidiu que o Brasil competiu, mas perdeu. E não dá para reclamar, porque realmente a Índia tem mais população e está crescendo um pouco mais do que o Brasil. Então, a Índia preside o banco. Mas é rotativo isso. O Brasil será o próximo presidente. Ok. Decisão importante que pode apresentar uma nova realidade para o mundo, uma nova ordem mundial. Ganhar a Copa do Mundo não é nova ordem mundial. Mas esse banco pode ser uma nova ordem mundial. Ok. Passou mais uma semana. Veja o seguinte, Copa do Mundo, uma semana depois, BRICS, banco, decidiu, mais uma semana, e a chanceler alemã diz o seguinte: eu quero aderir ao bloco BRICS. Porque nada impede. A regra que criou esse BRICS diz o seguinte: qualquer um que quiser pode vir para cá. Mas nós somos os pioneiros, nós criamos isso aqui. Nós somos os fundadores, e o Brasil é fundador desse bloco. A Alemanha disse: quero compor, quero integrar esse bloco. A Alemanha tem dinheiro dos países do Ocidente. O Brasil não tem tanto dinheiro assim, nem a África do Sul. Então, nós estaríamos olhando o mundo como dois polos, Oriente e Ocidente. Quando a Alemanha vem e diz: olha, eu quero aderir, está dizendo que estou fortalecendo o lado do Ocidente. Beleza. Mas será por que a Alemanha sinalizou nesse sentido? A Alemanha tem vocação para ser grande. Ela nunca negou isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, sendo que agora a Alemanha, que é inequivocamente o país com mais força econômica na Europa, hoje não pode fazer uma porção de coisas, deixando tem presença de militar americano até hoje na Alemanha. A Alemanha não pode ter exército. A Alemanha tem uma porção de controle. Então, a Alemanha, quando diz quero fazer parte desse bloco, evidentemente que está dando uma sinalizada para os Estados Unidos da América: olha, tem gente querendo construir uma nova ordem mundial. E eu estou concordando com isso. Só não vê quem não quer. Eu estou concordando com isso. E veja o seguinte: neste contexto, neste novo cenário, fomos o primeiro país a fazer uma lei bastante ampla chamada Marco Civil da Internet. E vocês acham que a Alemanha, quando declara apoio ao bloco, ou a vontade de aderir ao bloco, não está percebendo o movimento? Agora, quero também que você considere o seguinte: com tudo que se fala mal do nosso país, e nós temos tantas mazelas, tantas desgraças aqui, lamentavelmente, mas dos BRICS, hoje, dos países que compõem os BRICS hoje, nós somos
o único país dos BRICS que temos uma legislação mais boa, completa, de consumo. Muitos aqui tiveram essa disciplina comigo, o chamado Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei fantástica. Desses países que compõem os BRICS, inequivocamente, nós somos, do grupo, o país mais avançado da legislação ambiental. Inequivocamente. Claro que nós não conseguimos crescer com aquele índice de crescimento da China e da Índia, mas também não poderia ser diferente. Crescer com responsabilidade é mais difícil. Na China, se o governo decide fazer uma usina, faz a usina. E aí daquele que protestar. Levantar e for para a rua protestar. Nós temos, nesse momento, quase 30 usinas paralisadas em razão de implicações ambientais. Não pode fazer, o Ministério Público, ou protesta, o movimento, pela internet ou pela imprensa, e aí paralisa a obra. Claro, aí empaca o crescimento. Mas, de qualquer forma, o importante é observar o seguinte: veja como o texto que nós temos no mundo. Mas eu quero voltar então agora para o marco civil da internet, porque nos Estados Unidos da América, o movimento é muito forte, mas é muito forte no sentido de que a internet não seja neutra. Neste chamado Marco Civil da Internet, nós definimos na lei que a internet no Brasil será neutra. Ou seja, ninguém na rede receberá tratamento diferenciado. Todos são iguais. O que significa isso? Se você, que mora aqui em Teresópolis, inventar um aplicativo, e se esse aplicativo bombar, você pode virar o vencedor. Se tivéssemos uma internet sem a chamada neutralidade, meu amigo, se a rede admitisse um tratamento diferenciado, o privilégio ou a preferência seria para o Facebook, ou para o Google, ou para o Netflix, que já são grandes, eles já teriam pagado o pedágio. Ou seja, o que eu quero dizer? Na rede, de acordo com a nossa legislação, não há pedágio. Todos vão andar na mesma velocidade. Se tiver muito demandada, todo mundo vai ficar empacado no trânsito. Se tiver rápido, todo mundo vai andar, independentemente do seu tamanho. Não é o dinheiro que vai comprar velocidade na rede. Só que nos Estados Unidos, diferentemente do que nós estamos fazendo, do que nós fizemos aqui, que nós definimos que será assim, neutralidade na rede, a rede é neutra, ninguém vai receber tratamento diferenciado. Diferentemente disso, nos Estados Unidos eles querem uma internet com tratamento diferenciado. E estão avançando nessa direção. Então, nesse sentido, nós, vamos dizer assim, afrontamos, né, a posição norte-americana. E é interessante observar, numa cidade como Teresópolis, Teresópolis já teve aqui indústria do têxtil, grande até, mas acabou. Teresópolis, qual é a grande atividade industrial? Será que dá para você montar aqui uma fábrica de carros? Será que é interessante montar uma fábrica de carros no Brasil? Será que é interessante será que nós teríamos condições de competir? Estou falando de preço e de produtividade com os chineses? Será que nós... Me parece que não é a vocação de Teresópolis, não teríamos condições de fazer, porque os chineses fazem de forma muito mais barata, são mais eficientes, claro, tem menos encargos sociais lá no contrato de trabalho. Então, por uma série de razões, a gente não consegue competir com os chineses na produção de bens, da forma tradicional. Mas se a gente assegura uma internet neutra, será que eu não teria possibilidade de ter aqui em Teresópolis alguém inovando? Por exemplo, eu tenho aqui uma empresa, a Alperdar. Será que não poderia,
que não foi concebida nessa configuração de internet, que faz mais software para uso, né, em máquinas, mas certamente vai avançar para a rede, porque a tendência é que tudo está na rede. Será que não poderia surgir aqui dentre os presentes alguém, vou inventar um aplicativo? O Lulu, por exemplo. Estou falando do Lulu porque eu fui vítima do Lulu. O Lulu acabou. Então, agora tem outro. Qual é o nome do outro aplicativo que está circulando aí? Secret. Já deve ter gente enquadrada aí. Mas também é inconstitucional. Mas, de qualquer forma, é uma criatividade. E qualquer um pode criar. Qualquer um pode fazer, enfim, inventar alguma coisa. Interessante. Observar o seguinte. Se você tem uma internet que te dá o tratamento isonômico, ou seja, você é tratado de forma igual, independentemente de ser pessoa física, jurídica, pequena ou grande, possibilita que o consumidor, porque o consumidor, eu, por exemplo, sou um consumidor de Facebook. Meu Facebook fica ligado o tempo todo. E as pessoas pensam, está dando vídeo no Facebook. Está vendo agora, por exemplo. Aliás, essa transmissão está sendo feita para dentro do Facebook. Parece que o Facebook é uma coisa fútil. O Facebook, eu já ganhei dinheiro no Facebook. Aliás, aqui em Teresópolis. Fico lá no Facebook. Vou dar um exemplo de como ganhar dinheiro no Facebook, ou como eu ganhei dinheiro no Facebook. Aqui no curso de medicina, muito comumente o aluno de medicina do último ano, tendo aí um contato muito próximo com o curso de direito, o que o aluno de medicina fazia? No último ano, ele parava de pagar a faculdade, voltava para a tua cidade, porque mais de 90% dos alunos de medicina não são de Teresópolis, eles vêm de fora. Ele parava de pagar a faculdade porque ele sabe que não pode haver retenção de documento. E embora. Morava aqui numa república, enfim. Depois ia para Bustão, lá para o Mato Grosso. E aí deixava aquela dívida. Aí o curso de medicina é um curso mais caro, ficava inadimplente e dane-se. Pegou o diploma, enfim, a faculdade não pode fazer retenção de documento, direito do consumidor. E aí, coitado do advogado para cobrar isso. Tem que cobrar lá na casa desse. Mas primeiro, aonde? Eu não tenho mais o endereço dele, ele mudou. E muito comumente ele era do Mato Grosso, mas aí ele fez um concurso aí, ou foi ser residente em outro estado. Não vou achar esse cara. E aí a faculdade tinha aqui um passivo grande de alunos de medicina que não, enfim, não tinha como localizar, portanto não tinha como cobrar, como receber. O Facebook me ajudou pra caramba. Eu fui assumir parte dessa recuperação de crédito. E lá no Facebook, meu amigo, claro, numa linguagem jurídica, te achei. Aí ele configurava o Facebook, né, para não receber mensagem estranha. Mas quem disse que o Facebook não manda mensagem para estranho? Manda, cai na caixa de spam. Mas o Facebook, só você procurar certinho, o Facebook diz para você o seguinte: se você me pagar 60 cents, ou seja, alguma coisa em torno de R$1, convertendo para a nossa moeda, eu mando a mensagem para a caixa. Você acha que o Facebook ganha dinheiro como? Se você quiser uma coisa que ele não oferece publicamente, me paga que eu faço. E cá para nós. Botar uma carta no correio da forma física custa muito mais do que R$1. Pago aí, Facebook. E paga como? No cartão de crédito. Notifiquei o cara. Aí ele abre lá a sua caixa de mensagem, está lá. Vou fantasiar aqui. Ô, desgraçado, tu se formou em medicina, agora está trabalhando, está devendo, tem vergonha na cara, vai pagar, não vai? Por favor, vamos negociar. Claro, vamos negociar. Antes era nada, negociar significa que vai entrar alguma coisa, estava perdido. Aí, professor, você veja como é que o mundo é muito quadrado. Professor de direito processual, fui conversando. Não, Tardan, você não pode notificar uma pessoa via Facebook. Por que eu não posso? Não está no código de processo. Dane-se o código de processo, rasgue esse código de processo, o mundo muda, e muda toda hora. O nosso tempo muda tudo toda hora. Os alemães eram antipáticos, agora para mim são muito simpáticos. O mundo muda, tudo muda. E claro que nós temos que mudar. Então veja o seguinte.
A neutralidade da rede é uma possibilidade de empreender. Uma cidade como Teresópolis, como Friburgo, como Petrópolis, tem que olhar a sua vocação. Aqui no frio, de repente em casa, enfim, durante a semana, eventualmente eu fico aqui, não tem quase nada para fazer. Então você está lá criando um aplicativo, usa a rede, e você pode colocar o seu negócio para o mundo. Aí, como tem muita gente do direito, eu quero dizer para você o seguinte: eu, como professor de direito, normalmente eu chego lá no primeiro dia, pergunto qual é o seu time, qual é o seu signo, o que você quer fazer, e porque eu fico extraindo informações, eu uso informação, eu preciso estar sempre atualizado. Claro, mesmo que empiricamente. Mas a minha conclusão, como professor de direito, é que no Brasil as pessoas entram no curso de direito, mas a maioria esmagadora, com uma única preocupação: fazer um concurso. Gente, tudo bem, fazer um concurso é fantástico, é bom, maravilhoso, mas você precisa se perguntar antes: é isso que eu quero? É isso que está em mim? Será que eu vou ser feliz? Eu nasci para ser juiz, eu tenho vocação para ser juiz, eu tenho vocação para ser delegado? Tudo bem. Se você se forma em direito e não tem vocação, você não será advogado. Porque não tem um salário todo mês para você assegurar. Mas se você não tem vocação para ser juiz, delegado, defensor, promotor, se você passar, você tem um salário todo mês. Resta saber se você está correspondendo com a sociedade que te paga aquele salário. E resta saber se você é efetivamente honesto com você. Sou feliz com isso. E aí, eu quero dizer o seguinte: nós estamos diante de um novo mundo. E esse novo mundo, ele oferece possibilidade de fazer negócios, de empreender, de inovar. O curso de Direito, né, eu estou aqui nessa palestra, nós precisamos sair daquela caixinha, né, de os professores, a formatação do curso, de ficar naquela coisinha lá do código, como se aquilo fosse uma regra definitiva. Na internet, nós não temos território. Portanto, é impossível fazer uma lei na concepção que o mundo tem hoje, ou na configuração que o mundo tem hoje, para aplicar na internet. Aí você poderia dizer o seguinte: mas Tardan, você está dizendo que nós acabamos de fazer uma lei chamada Marco Civil da Internet para regulamentar a internet. Tá? Nós fizemos uma lei para dizer qual é a nossa visão de internet. E fomos o primeiro país a dizer, expressamente, numa lei: nós vemos assim. E já conquistamos simpatizantes e importantes. A Alemanha, por exemplo. Então, o que significa dizer isso? Gente, no nosso tempo, nós certamente, todos aqui, espero eu também, né, pela idade, né, nós vamos ter um mundo em que a regra será do terráqueo. E nós já estamos caminhando para isso. Na União Europeia, já fazem esses ensaios. Veja o que acontece na União Europeia. Aqueles 27 países que compõem a União Europeia se reúnem em Bruxelas. Com mais de 27 línguas, não sei lá quantos dialetos, eles vão para lá e se entendem. E saem regras da União Europeia, chamadas diretivas. O que são as diretivas? São regras que estão se sobrepondo às constituições. Nós aqui no direito conhecemos a Constituição como a lei mater, maior. Mas será que no mundo uma Constituição pode ser uma lei maior, sendo que neste ambiente de internet já não tem fronteira? Então, nós fizemos uma lei dizendo o seguinte: nós pensamos dessa forma. O mundo precisa pensar desta ou de outra forma. O fato é que nós vamos ter que criar regras para estabelecer como os negócios vão acontecer nesse ambiente. Porque se a gente ficar pensando hoje, por exemplo, não tem regra, tá bom, asseguramos aqui a possibilidade de inovar, de competir em condições de igualdade. A internet é neutra no Brasil. Mas tá bom,
E aí eu tenho muitos usuários de internet, está crescendo, e eu tenho possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, com conforto. A questão é, se eu compro nos Estados Unidos da América ou no Japão, aonde esse tributo será recolhido? Na origem ou no destino? Não sei, nós vamos ter que pensar. Porque cá para nós, se um país como China consegue produzir tudo muito barato, e eu compro lá, eu brasileiro compro num site chinês e recolho o tributo lá, caramba, será que isso é justo com o nosso país? Não sei, nós vamos ter que discutir tudo isso. Agora, eu quero que você, estudante de direito, pense o seguinte: provavelmente vocês já ouviram falar de diálogo das fontes. O que é o diálogo das fontes? Significa dizer que, por exemplo, essa lei agora nova, essa lei é de 2014, essa lei, ela é uma lei de consumidor. Pode ser. É uma lei de direitos da personalidade? Sim. Por que que é? Portanto, ela tem um quê de Constituição, de Código Civil, porque imagina também, aí vamos pegar esse quê que não tem nada a ver, só um outro viés aqui do marxismo da internet. Aí você, jovem, aqui em Teresópolis, veio, enfim, entediado, resolve extrapolar, enche a cara, faz uma besteira numa boate, até briga, enfim, faz alguma coisa não recomendável, mas fez, jovem, empolgado. Aí alguém filmou lá com o celular e postou. Postou na internet. A pergunta é, como tirar aquilo de lá? Aí você, tudo bem, você pode ir para o juizado especial, reclamar a indenização, sei lá o quê, mas como tirar aquilo de lá? Veja a desgraça que a internet possibilitava. Eu tive um caso de um professor baiano, dava aula na universidade com C. Ele brigou com a mulher na Bahia, ainda não tínhamos a Lei Maria da Penha, mas já tínhamos internet. O Orkut era ainda forte. Brigou com a mulher e aí bateu na mulher. Como não tinha Lei Maria da Penha, enfim, não era uma agressão muito grande, mas era uma agressão, ele foi enquadrado lá no GCRIM. GCRIM, o que ele fez? Fez lá uma transação penal, pagou a cesta básica, sei lá o que é, portanto cumpriu. Transacionou e acabou. Claro, separou. Veio para o Rio de Janeiro. Começou a dar aula nessa universidade. Na Universidade com C. Os alunos gostavam dele, os professores gostavam dele. Só que alguém lá, um aluno, cutucando lá a vida do professor, descobriu que a ex-mulher dele postou o seguinte: queridinhos alunos do professor fulano de tal, veja o que ele fez comigo. Aí postou foto e os dados daquele processo, entre os processos lá do GCRIM, daquela ocorrência. Tudo na internet. Precisa dizer que rolou uma fofoca enorme entre os alunos? Conclusão, esse professor perdeu o emprego. Agora, diante do Estado, se é bom ou ruim, o importante é, de acordo com a legislação, ele não foi lá e cumpriu e fez a transação e acabou, separou, por que ele teria que estar na rede? A rede continuou prejudicando. Então veja o seguinte, quando você cai por uma infelicidade qualquer na rede, na concepção, sem o chamado marco civil da internet, meu amigo, a condenação era pior do que a condenação do judiciário. Porque a condenação do judiciário, você vai lá e cumpre, acabou, você está zerado. Na internet, a informação fica lá para sempre. A Xuxa sabe bem disso. Fica lá para sempre. O Marco Civil da Internet assegurou o direito do cidadão brasileiro ser esquecido. Tem coisas que a gente pede para ser esquecido. E eu, muitas vezes, usava isso em sala de aula. Meu amigo, você tem que ter um farol para frente e para trás.
Porque no nosso tempo, a informação do passado chega antes de você. Ou seja, você quer passar no concurso, as besteiras que você fez no passado, que estão na rede, chegarão antes de você na entrevista. Porque quem vai te entrevistar vai fazer uma busca para saber quem é você. Então, teu passado chega antes de você no futuro. Você está aqui fazendo um esforço tremendo no presente para ser alguém na vida. Mas você vai passar por uma entrevista. E o teu passado chega primeiro do que você. Isso pode ser muito ruim. Porque uma besteira que você fez há 10 anos atrás, que você está arrependido, que pagou, será que isso é justo, que continue te comprometendo para sempre? O Marco Civil também entrou nisso. Bom, mas isso é um outro tema, né, que é o direito de ser esquecido, também contemplado pela neutralidade da rede. Mas eu falava do diálogo das fontes. O diálogo das fontes significa dizer que a gente tem essa lei de internet que não afasta em nada a Constituição. Eu até poderia brincar aqui. O Marco Civil é como se fosse uma Constituição, imagina uma Constituição para internet. Gente, é como se fosse, claro que não tem a plenitude da nossa Constituição, mas é a primeira lei que disciplina tudo na internet no Brasil. Tudo, contempla tudo. Então, é um apelidinho aqui, entre aspas. É a Constituição da internet. Mas essa lei, Marco Civil da Internet, que eu estou chamando aqui de Constituição da Internet, não afasta em nada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que, por sua vez, está integrado com o Código Civil. Então, isso é o que nós chamamos de diálogo das fontes. Só que, nesse ambiente, né, fantástico, isonômico, nós temos que pensar, aí sim, é o esforço que nós temos que fazer na construção de um futuro melhor. Nós temos que começar a pensar num esforço de diálogo dos poderes. Porque não adianta a gente também ter uma lei inovadora, interessante, como é o Código de Defesa do Consumidor, ou o Código Civil, que nós reformamos em 2002, ou uma legislação ambiental interessante, ou o próprio Marco Civil, se a gente não tem um judiciário capaz de compreender isso. Se a gente não tem um executivo capaz de compreender isso. E aí, eu quero dizer para você o seguinte: com o Marco Civil da internet, com a neutralidade da rede, vamos pegar essa região aqui que sofreu uma grande tragédia lá em 2011. Nós tivemos a possibilidade daquela tragédia, daquela crise, porque aquela crise foi em todos os setores, social, político e econômico. Aquela crise que vivemos aqui, Teresópolis sofreu com mais profundidade até do que Friburgo, muito embora Friburgo tenha sofrido um prejuízo muito maior do que Teresópolis, mas aqui, eu conheço aquela região do Campo Grande, lá na Posse, eu vi os tamanhos das pedras, no condomínio que eu fico, eu sei a quantidade de porcos que foram retirados de lá, né, num único condomínio, que é o condomínio Fazenda da Paz. A crise foi uma grande oportunidade perdida. Porque, eu estou dizendo de grande oportunidade perdida, porque a internet tem tudo a ver com informação. Nós temos uma mazela, uma desgraça nesse país que a gente tem como corrigir. E é mais fácil de corrigir, basta a vontade de fazer. E depende de nós. Essa grande mazela, esse grande câncer que se chama corrupção. O país todo é muito corrupto. Mas isso tem jeito. Basta o Ministério Público, a polícia, o eleitor, enfim, a imprensa. Isso dá para você resolver mais rápido. Mas a maior dificuldade, que também é um câncer, difícil de curar, mas é possível, mas demora mais tempo, se chama ignorância. Porque não adianta também um cidadão de boa fé dizer assim: eu quero ser prefeito. Será que ele está preparado para ser prefeito? Eu tenho boa fé. De boa fé o caminho do inferno está pavimentado.
Um incompetente pode trazer tanta desgraça quanto um corrupto. Cheio de boa vontade, mas ele é incompetente, pô. Então, duas coisas. Corrupção é um problema. Mas a incompetência, o despreparo, a ignorância, no sentido de eu não sei fazer, eu não estou preparado para isso. Os alemães se prepararam. A nossa seleção deu uma demonstração de ignorância. Ignorou a nova realidade que nós tínhamos no mundo. E continuamos, lamentavelmente, ignorando a mensagem que foi dada nas ruas. Porque cá para nós, depois de tudo, podia escolher um sujeito que nunca vimos antes. Porque seria muito melhor colocar um sujeito que nunca vimos antes do que botar Dunga. Ah, esse cara aí é diferente, nós não sabemos. Ele está fazendo treinamento lá na pelada. Mas é um cara que está querendo fazer diferente. Agora, botar Dunga, isso é demonstração de ignorância. Total e absoluta. Ignoramos o que o mundo quer. Botar Dunga cá para nós. A ignorância continua. Gente, a informação foi passada, a mensagem foi dada. Só não vê que ele não quer. É ignorância pura e absoluta escolher Dunga. Não representa. A mensagem foi dita. Não representa. A cara não representa. O passado não representa. Gente, o cara está cheio de boa fé. Eu não duvido disso. Mas ele não representa o que se espera. Adianta botar Dunga lá? Mas é outro fiasco. Não representa, não é isso que queremos. As redes sociais refletiram isso. Então, veja o seguinte, voltando para aquela crise de 2011, rapidamente, porque a crise, o desespero vai criar. Vocês sabiam que criamos aqui na região, eu estou falando criamos aqui porque eu tenho uma ligação direta com Teresópolis grande, mas eu sou friburguense, eu sou filho da Serra. Criamos um negócio chamado consórcio. E a Dilma, um consórcio, o nome do consórcio é Consórcio Intermunicipal Serra Carioca. E veja o seguinte, a configuração foi muito interessante, Serra Carioca, mas aqui é Serra Fluminense. Fluminense, o caramba, a fusão aconteceu lá em 74. Não tem que ficar falando que é Fluminense e Carioca. Ou nós somos dois estados ou somos um. Tem que acabar essa uma Serra Fluminense, é Serra Carioca. Eu saio do Rio de Janeiro, venho para cá, não me sinto em outro estado. E você vai de lá, daqui para lá, não se sente em outro estado. Por que tem dois estados? O nome foi feliz. Vamos juntar isso, é tempo de juntar. É Serra Carioca, pronto. E deram o nome. Consórcio Intermunicipal Serra Carioca. Aprovado, às pressas, o desespero dos prefeitos e das pessoas que estavam vivendo grama. Muito rapidamente, 8 municípios aprovaram. Claro que os 3 principais, Petrópolis, Teresópolis e Friburgo, comandariam isso. A Dilma foi para Friburgo, baixou de helicóptero lá e viu o tamanho do problema e disse, vão mandar dinheiro. Vários países se manifestaram, vão mandar dinheiro para socorrer. E sabe o que aconteceu? O governo do estado, percebendo que aquele momento fez surgir alguma coisa muito diferente no estado do Rio de Janeiro, que era o consórcio, mandou um pesão lá para Nova Friburgo, estou dando o nome, e se instalou lá e morou e detonaram o consórcio. Gente, eu tenho certeza absoluta que o prefeito de Teresópolis fez besteira, o prefeito de Friburgo fez besteira e o de Petrópolis fez besteira. O desespero era grande. O Ministério Público pediu prestação de contas de tudo. Como prestar contas se eu não tenho computador? Está ali o morto, tira, paga do meu bolso, depois eu tenho que ser assim. Como é que eu vou fazer licitação? Que formalismo é esse? Tudo bem. Derrubaram os prefeitos que queriam consórcio. O de Teresópolis de Friburgo caiu. Cadê o processo? Bom, derrubar. Tinha coisa errada? Tinha. O de Petrópolis não caiu por quê? Não, eu vou sair do consórcio. E abandonaram o consórcio. Sabe por quê que fizeram isso? Porque não interessava para o governo do Estado que tivesse uma região unida, que o dinheiro não precisaria passar pelo Estado. O dinheiro viria para cá e esse grupo faria a gestão do dinheiro. Interessava que o dinheiro passasse pelo governo do Estado e cada prefeito continuasse pedindo a bênção ao governador. É a forma tradicional de ver a coisa. Bom, marco seguido da internet, é fácil de você trafegar com os dados, interagindo e integrando os municípios. Agora, se você tivesse um tratamento diferenciado, não.
O tráfego de dados na rede é exclusivo e diferenciado da União. Então, os municípios não podem. Está assegurado, se o município quiser fazer conexão, integrar os dados, não haverá tratamento. A União, o Estado, ninguém. Então, assegura tudo de forma igual. Portanto, isso é tremendamente inovador. Agora, como nós vamos fazer? O que nós vamos fazer vai depender da nossa capacidade de empreender. O brasileiro é muito criativo, mas ele é muito ignorante, né? Porque, lamentavelmente, até na universidade, a reforma, a conexão entre a universidade e a necessidade da economia, da população, da sociedade civil organizada, demora. Agora, sociedade civil organizada. Por que eu falei sociedade civil organizada? É porque a sociedade civil organizada precisa se conectar, né, via internet, porque é mais fácil. Eu estou transmitindo isso aqui via Facebook. Então, tem aluno lá no Rio de Janeiro assistindo. Então, a sociedade civil organizada tem que se conectar exatamente para que a gente tenha projetos. A Alemanha ganhou a Copa do Mundo com um projeto. Chega esse momento agora, político, sabe o que acontece? Aí o prefeito, ou os candidatos a prefeito, ou deputado, ou a governador, ou a senador, aí procura uma determinada empresa pedindo dinheiro para fazer a campanha. Aí a empresa faz a seguinte avaliação: será que esse cara tem condições de ganhar? Se tem, eu patrocino a campanha dele. E aí esse cara vai ficar 4 anos lá, e esse carinha vai ter que corresponder, né, atender o patrocínio da campanha. Agora a questão é, será que se a sociedade tem um projeto, o candidato, seja ele quem for, esquerda, direita, não tem que ficar refém do projeto? Nós temos um projeto. E veja quando você tem um projeto. Você acha que na Itália, vamos pegar um país que toda hora tem crise política, a Itália deixou de ser um país desenvolvido, civilizado, pelo fato de toda hora ter crise política? Porque tem projetos. Agora acontece aqui em Teresópolis, ou Friburgo, ou qualquer outro município do Brasil, uma crise política, tudo paralisa, para tudo, por falta de projeto. Então, esse ambiente, da forma como nós configuramos, temos alguns críticos, mas inequivocamente o Brasil deu uma sinalizada para o mundo e principalmente deu uma sinalizada para dentro, para nós. Olha, está assegurado o direito de você inovar, de você empreender, e você na rede será tratado de forma igual. Você não é nem um pouco menor na rede do que o Facebook, você é igual ao Facebook. Mas para que a gente possa compreender, para você também não sair daqui com uma ideia equivocada, eu tenho o G3, né, eu uso 3G, G3 não, 3G, e a minha conexão, a velocidade de conexão é menor do que o fulano que tem um 3G Plus. Gente, não é disso que eu estou falando. A rede é a estrada. Essa conexão que tem entre você, o seu computador, o seu telefone e a operadora, você está comprando o pacote para entrar na estrada. Quando você colocou a informação, tá bom, você fez um vídeo, a tua inovação é um vídeo, eu quero que esse vídeo bombe. Ou fiz uma música que pode bombar e você pode ficar rico. Tá bom, se você realmente tem um pacote barato com a sua operadora, você vai demorar mais tempo para jogar o teu vídeo na estrada. Depois que ele cair na estrada, meu amigo, ele vai trafegar de forma igual a todos os outros grandes. Você não é diferente. Então, para você usar, mas vem cá, eu para levantar um vídeo, para postar um vídeo, demoro muito mais do que o fulano. Tudo bem. Aí é você e a sua empresa. Quanto que você pode pagar para colocar informação na estrada? Seria mais ou menos, você tem uma lavoura, né, e, caramba, aqui não tem estrada. Eu estou em casa, eu estou fazendo, ou plantando na minha roça. Quanto que eu vou gastar para colocar na beira da estrada? Colocou na estrada, aí é igual. Pode ser que você
realmente tenha mais dificuldade para produzir. Se você produz, chegar lá em Cruzeiro aqui, é mais difícil do que produzir ali na estrada de Teresão-Friburgo. O caminhão passa ali toda hora. Entenderam o que eu estou dizendo? Caiu na rede, é igual. Na nossa concepção, na concepção dos americanos, que ainda não tem legislação, eles estão discutindo lá a possibilidade de uma estrada com pedágio e com vias, vamos dizer assim, em que alguns dados não poderiam passar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, olhando a estrada, no túnel Santa Bárbara ou no túnel Rebouças, não passa caminhão. Ah, você é o tipo da coisa que eu não deixo passar. Na nossa concepção, na rede passa tudo. E vai trafegar na mesma velocidade. Bom, gente, a gente falando dessa coisa de internet, que é um ambiente de interatividade, eu ao invés de deixar para o final, você chegar, eu estou abrindo aqui, já deveria ter aberto antes, que a gente faça um diálogo. Tem alguém querendo fazer alguma indagação, comentário, crítica, pergunta, sugestão, seja lá o que for? Ninguém quer falar nada? Para os alunos de consumidor, pergunto: se você é assinante de uma determinada operadora, e essa operadora te oferece a possibilidade de você acessar a internet, só o Facebook, porque temos operadores que fazem isso, olha, você compra o meu chip e você tem direito a acessar o Facebook. Já viram serviço assim, não já? Será que isso afronta a neutralidade da rede? Afronta. Vem cá, se essa operadora está te vendendo um chip que só te dá direito a acessar a internet e exclusivamente o Facebook, caramba, se você inventar um aplicativo, por que essa operadora só deixa o Facebook? Está dando exclusividade. Isso afronta a neutralidade da rede. Porque só aquele cidadão tem uma internet que só pode assistir Facebook. Isso afronta tremendamente. E continuamos tendo operadora fazendo isso. Isso afronta o Código de Defesa do Consumidor e isso afronta a neutralidade da rede. Porque uma determinada operadora de telefone deu acesso à internet exclusivamente a um determinado serviço. Afronta a neutralidade. Porque os outros não. Por que não o Orkut? O Orkut ainda existe, vai ser enterrado qualquer dia aí, já está anunciado o dia do enterro, não é isso? Mas ainda existe. Sem perguntas? Ninguém? Que silêncio? Ninguém entendeu? Meu amigo, você que sempre foi aquele de se rebelar em sala de aula. O governo tem controle sobre a rede? Tem alguma forma de controle? É liberado, já explicou, liberado federal. Mas igual os Estados Unidos fez de bibliotecagem aqui do governo, tem possibilidade de bibliotecar a rede em si? Se você permitir eu subverter a tua pergunta, então eu vou transformar a sua pergunta no seguinte: existe possibilidade de quebrar a neutralidade da rede? Pode ser assim? Existe. E só quem pode quebrar é a presidência da República, via decreto. Mas, veja isso, não é o presidente da República, vou quebrar porque quero quebrar. Para quebrar a neutralidade da rede, tem que ser ouvido a Anatel, que é o órgão regulador, e o gestor CGI. O que é o CGI? Comitê Gestor da Internet. O que é o Comitê Gestor da Internet? É um grupo de especialistas da universidade privado de controle, de acompanhamento e monitoração da rede. Além de ter que submeter o decreto, ouvir a Anatel e o CGI, só pode quebrar a neutralidade da rede diante de uma inequívoca e fato de calamidade ou necessidade de interesse público. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte: naquela crise lá de 2011,
Friburgo, no dia que aconteceu o evento, eu estava em Bonito, lá no Mato Grosso. Eu fiquei 5 dias sem conseguir falar com a minha mãe. 5 dias, não tinha telefone. Pô. E aí, olhando aquilo tudo pela televisão, tudo bem. O bairro, pelas imagens, eu vi, bom, no meu bairro lá não aconteceu nada. Mas não tinha telefone. Então, naquela hipótese, pô, era inequivocamente um fato de interesse público absoluto, uma urgência. Numa situação como aquela ali, poderia quebrar a neutralidade da rede, um decreto rápido federal da União, dizendo o seguinte: preferência, privilégio para os dados que estiverem vindo daquela região. Aí sim, tudo que fosse referência, poderia criar um link via satélite, por exemplo, olha, esses dados vão ser tratados com prioridade, está acontecendo lá alguma coisa de relevante interesse público. Embora a lei não fale, por exemplo, no dia da eleição, o Brasil faz votação eletrônica. Tá bom, eu posso criar quebrar a neutralidade da rede no dia da consolidação dos dados. Vamos quebrar tudo que for referente à eleição, consolidação dos dados, ganha prioridade para chegar mais rápido, para consolidar os dados mais rápido. Então, é possível quebrar a neutralidade da rede via decreto federal, demonstrado para esses órgãos reguladores aí, Anatel e o Comitê Gestor de Internet. Aí quebra-se, mais vezes, excepcionalmente. Para fins comerciais, não é possível. Nos Estados Unidos, é possível. Não é possível, por exemplo, vou quebrar porque esses dados são da polícia. Os dados da polícia vão receber um tratamento diferenciado. Os do judiciário. Pô, se fosse assim, daqui a pouco o banco, para fazer compensação, também ia querer, porque a compensação dos bancos, as informações, trafegam pela rede. Não é possível. Tá bom, é possível que dados da polícia ou da justiça, diante de um fato relevante que aconteceu, que tem uma urgência ali, sei lá, de repente, um atentado, aí poderia acontecer a quebra da neutralidade. Fora isso, não é possível quebrar a neutralidade da rede. O governo do Rio de Janeiro pediu prioridade porque a violência está muito grande. Meu amigo, a violência do Rio de Janeiro está muito grande há muito tempo. Não é uma questão... Agora, se fosse um evento, uma explosão lá, um atentado inusitado, aí poderia quebrar. Sem perguntas? Professor, mas acho que ele queria saber a questão da espionagem. Tem como espionar os dados que circulam na rede? Normalmente, você não vão até ter isso. Eu digo no exterior. Veja o seguinte, nós temos uma sinalizada. Agora, todo dia, toda hora, são inventadas novas. Claro que a soberania nossa não pode, nós não podemos ser espionados, mas nós vamos continuar sendo espionados. Não tenha dúvida que, possivelmente, muitos aqui, sei lá, estamos sendo monitorados pela Polícia Federal, ou por russo, ou por inglês, nós estamos vendo o mundo. Agora, tudo isso é legal, né? Do ponto de vista legal, nós estamos protegidos. Agora, como criar? Aí sim, aí o marco civil da internet, para você, a tua pergunta é ótima. O que nós vamos fazer para evitar que esses governos, né, tenham e subtraiam nossas informações? Porque se você parar para pensar a internet na configuração que ela tem hoje, na verdade, todo o processamento passam por 5 pontos nos Estados Unidos. Grandes computadores. Portanto, eu ligar daqui para você, quando eu ligo daqui para você, não tenha dúvida, essa informação vai lá nos Estados Unidos e volta para você aqui. E por isso que lá eles aqui criaram um filtro. Essa lei está dizendo o seguinte: nós vamos criar situação em que dados relevantes de governo vão ser processados em provedores nacionais. Ou seja, ainda não temos, mas a lei prevê a possibilidade de a gente dispensar essa ida aos Estados Unidos. Exatamente. Então, central, né? Então, nós vamos fazer o nosso. Porque a verdade é a seguinte: quem criou a ideia de internet foram os americanos.
e tudo foi crescendo em cima deles. E claro que eles aproveitaram a oportunidade para capturar informações. Então nós estamos criando, e aí sim, veja o seguinte, quando eu digo que nós estamos entrando numa nova era, né, na nova ordem mundial, é claro que quando a Alemanha declara que tem interesse em entrar para os BRICS, compor o banco, é claro que está declarando o seguinte, eu também tenho interesse em configurar uma nova ordem. E aí, também não podemos ser poucos. Quando a Alemanha diz que tem interesse em configurar essa ordem, claro que ela está dizendo de novo, eu tenho vontade de ser potência de novo. Vamos ser poucos também. Porque ela, se ela não tivesse perdido a Segunda Guerra Mundial, pô, o mundo seria outro. Sei lá se melhor ou pior, mas seria outro, seria. E ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, perdeu a Segunda, e cá para nós, com tudo que ela pagou para todo mundo, pô, você pegar a Alemanha, que pagou dívidas de guerra para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Rússia, para todo mundo, e ela agora uma potência de novo, na Europa, que incomoda todo mundo, e ela dizendo para o mundo, através de adesão aos BRICS, está dizendo o seguinte, olha, eu tenho interesse na construção de uma nova ordem. Esse ambiente aqui, com certeza, é o ambiente do futuro. Nós estamos falando de um mundo, se você observar a quantidade de transações comerciais na rede, você vai ver que o crescimento não é aritmético, o crescimento é geométrico. Cada ano o número de transações no mundo da internet dobra, pelo menos. O mundo está migrando para ali. Os ambientes serão aqueles. Nós, advogados, meu amigo, em 10 anos a gente vai ter um tribunal sem papel nenhum. Ou muito pouco, né? Porque tem alguns processos que demoram 50 anos. Mas, enfim, é um novo ambiente. E nós estamos despontando nesse novo ambiente. Mais alguma coisa? Parar aqui de... Se ninguém tem mais pergunta... Oi? Podemos encerrar? Então, meus amigos, eu agradeço tremendamente. É um desafio que nós temos, entender, compreender, e eu convido vocês para que saiam da mesmice. No direito, nós temos N oportunidades além do concurso público. Comece a observar um pouco mais os aplicativos, as redes sociais. Existem inúmeras possibilidades de você desenvolver alguma coisa muito interessante. Eu me lembro de um aluno aqui de Teresópolis que me procurou, desesperado, querendo fazer um estágio no Rio de Janeiro. E ele disse, professor, eu encontrei um estágio no Rio de Janeiro que me paga R$800. E um estágio que paga R$800 não é tão pouco assim, considerando o estágio. Só que sair de Teresópolis para ir para o Rio todo dia para fazer esse estágio de R$800, considerando passagem, alimentação e roupa, ele teria que pagar para fazer o estágio. Custa mais do que R$800. Roupa, transporte, alimentação, todo dia, ele teria que pagar. Mas esse aluno, querendo fazer um estágio no Rio de Janeiro, dizendo, aqui em Teresópolis, os escolas são pequenos, eu queria fazer um escritório grande, sei lá o quê. Ele, um tempo depois, me procurou e disse o seguinte, professor, eu não estou fazendo estágio, mas eu estou ganhando pelo menos R$3.000 por mês. Eu pesquisei na internet, eu desenvolvi vários modelos de recurso de multa de trânsito. E faço recurso de multa de trânsito. Estou anunciando isso, estou fazendo. Eu mesmo contratei recurso de multa de trânsito dele. É o seguinte, ele arrumou um jeito. Tá bom, está fazendo uma coisa, mas ele pode, a partir dali, ele dizer, caramba, esse sujeito é empreendedor. Não dá para fazer estágio? Eu não sei o que ele está fazendo hoje, já tem tempo que eu não falo com ele. Mas ele descobriu um jeito de ganhar R$3.000, pelo menos, fazendo recurso de multa. Ele cobrava, se eu não me engano, era R$25 para fazer um recurso. Aí você vai, o cara já tem pronto vários modelos, ele estudou aquilo, ele só faz aquilo. Pô, não vale a pena pagar? Claro que vale, pô. Recurso prontinho, redondinho, bonitinho. Olha só a oportunidade que ele arrumou. Sem sair de casa. No Google, você vai lá, no Google, tem lá Google Docs.
Você pode fazer petição com o teu parceiro sem sair de casa. Compartilhe o documento. Esse vídeo aqui eu estou transmitindo ao vivo. Pode aparecer em qualquer lugar do mundo. Então, tem inúmeras ferramentas para você empreender. Né? Tem um universo, um novo universo para você empreender. Procure a felicidade. Faça aquilo que você gosta. Há espaço para você, independentemente de morar em Teresópolis. Ah, mas Teresópolis é uma cidade pequena. Gente, nesse mundo novo, não existe lugar pequeno. Existe acesso. Existe criatividade. Não é um fator limitador o fato de você estar em Teresópolis. Ah, eu queria estar em São Paulo. Para esse ambiente aqui, você não precisa estar em São Paulo. Depende da sua criatividade de jogar esse negócio. Que você pode, enfim, não tem fronteira, é sem fronteira. É isso. Então, muito obrigado, meus amigos. É bom revê-los. Para os meus alunos que estão em sala de aula, essa atividade a gente vai considerar como uma atividade, faça um pequeno relatório, a gente vai considerar como uma das 4 avaliações. Ok? Muito obrigado.